Nos últimos episódios temos falado mais de leis e regulamentos, mas nem tudo na vida são leis e regulamentos, existem também os acidentes. E hoje vamos falar sobre aquilo que são algumas das medidas para mitigar os acidentes que temos nos primeiros voos. O vídeo vai ser um pouco longo e por isso não vejam o vídeo todo de seguida. Vou colocar nas observações o timestamp para que possa depois regressar e continuar onde parou. Bem-vindos ao Curtas do Mad Sky, meu nome é Miguel Ribeiro e, como sabem, este canal de YouTube é um meio de apoio ao nosso grupo de Facebook Mad Sky Drones em Portugal. Lá nós falamos também de assuntos relacionados com drones, seja de regulamentação, seja de dúvidas técnicas, enfim, é um meio que utilizamos mais rapidamente no dia a dia. O canal do YouTube é para quando nós temos aqueles temas em que não conseguimos falar de uma maneira tão rápida, que não conseguimos colocar as coisas no tamanho de um post, e então este canal serve para exatamente nós podermos explicar as coisas um pouco mais demoradamente. Por isso, se lhe interessa o tema, vá buscar um cafezinho, sente-se na cadeira ou no sofá, recoste-se e assista mais este episódio. Existe uma frase que todos os pilotos conhecem que dizem mais ou menos isto: um piloto que ainda não teve um acidente é porque ainda não teve o tempo de voo suficiente. E na aviação, e tomem atenção, drones são aviação, um acidente é um evento não planeado em que pode resultar ou não num desfecho fatal. Mas ele resulta de coisas tão dispares como, por exemplo, uma falha mecânica, uma falha eletrónica, um erro humano, eventualmente até condições atmosféricas ou ainda o local onde estamos a voar. Enfim, existem vários fatores que podem depois contribuir para este resultado final. Na década de 90, um psicólogo, o James Reason, propôs aquilo que foi um modelo de risco em que foi chamado o modelo do queijo suíço ou o modelo de Reason. E ele indica-nos, ou sugere-nos, que neste modelo, que os acidentes não são causados apenas por uma única falha ou por um único erro, mas sim por uma série de furos, digamos, sejam eles de erros ou de lacunas, que se alinham em várias camadas de defesa, como as fatias de um queijo suíço. Cada um dos furos nessa fatia de queijo ou nessa barreira são oportunidades para que o acidente possa acontecer. E esses furos são tudo aquilo que pode influenciar na nossa operação, seja um esquecimento de um procedimento, seja a escolha de uma má aeronave, seja, por exemplo, as condições atmosféricas, seja uma distração, enfim, tudo isso contribui para que possamos ter um acidente. E normalmente atribuímos esses acidentes à famosa lei de Murphy. Se houver alguma coisa que corra mal, ela vai correr mal. Mas não tem que ser bem assim. Ao estarmos a identificar esses buracos, esses furos na nossa operação, vamos também criar oportunidades para que haja medidas de mitigação. E essas medidas de mitigação depois vão ser colocadas de uma forma em que esses buracos, essas camadas, nunca se alinhem de uma forma que possa provocar então algum acidente final. E é isto que a cultura da aviação nos ensina e nos traz também para o mundo dos drones. Mas se nós tivermos furos suficientes naquilo que é a nossa fatia de queijo, a nossa barreira, vai chegar a uma altura que essas fatias, essas barreiras vão se alinhar de tal forma em que vai haver um alinhamento perfeito em todas as fatias e pelo menos um dos buracos fica alinhado para que possa acontecer o erro. O impacto que este modelo de Reason teve em várias indústrias, seja elas a indústria petroquímica, seja farmacêutica, seja em hospitais, seja ainda na aviação, em que teve realmente um impacto bastante elevado, fizeram mudar aquilo que é a percepção das coisas. E então passou-se de uma fase em que nós tínhamos a pessoa, o indivíduo como responsável por um eventual acidente, mas começaram-se a preocupar mais naquilo que tinha levado ao acidente, quais é que eram os processos que tinham levado ao acidente. E para isso, nós hoje vamos, neste vídeo que temos aqui, vamos demonstrar
como esta metodologia do Cage de Reason, que é aplicada na aviação, pode também ser aplicada ao nosso dia a dia enquanto pilotos. Mas o primeiro acidente ocorre normalmente poucos momentos depois do drone chegar a casa. Como bons portugueses que somos, aquilo que fazemos normalmente é, por exemplo, vamos comprar uma televisão, a televisão chega a casa, desempacotamos a televisão, ligamos a televisão, não vamos buscar o manual do utilizador, não lemos o manual e apenas vamos carregando nos botões esperando que aconteça alguma coisa. Com o drone, o processo é exatamente igual. Nós recebemos o drone, desempacotamos o drone, ligamos o drone, temos as hélices e vamos começar a mexer nos botões até que aquilo funcione de alguma forma. E é aqui que se começa a alinhar aquilo que são os buracos das várias fatias do Cage de Reason. O voar dentro de casa. E a primeira falha que nós encontramos nas nossas camadas de segurança ou nas nossas fatias de Reason é o não lermos o manual do utilizador do equipamento. Neste manual estão todas as situações que eventualmente poderão levar-nos a um acidente. Lá estão escritos quais é que são os limites do equipamento, quais são as condições em que pode voar, quais é que é as melhores alturas para voar. Enfim, o manual diz-nos tudo, praticamente, aquilo que nós necessitamos saber. E é por isso que, em todas as categorias da EASA, se há alguma coisa que elas nos dizem que nós temos que fazer, é ler sempre o manual do utilizador. Inclusive, na categoria sub 250 gramas, em que não temos sequer que ter a nossa licença de piloto, uma das coisas, aliás, a única coisa que eles nos obrigam a fazer como exigência é exatamente ler o manual do utilizador do equipamento. Vamos então à segunda fatia, ou à segunda barreira que temos para evitar o acidente. Os drones têm, dentro do seu equipamento eletrónico, uma bússola, um acelerómetro e um barómetro. E estes três equipamentos estão juntos para fazerem as informações, recolha de informações para aquilo que nós vamos chamar aqui um computador. E se por alguma forma algum desses equipamentos não esteja a funcionar de uma forma mais correta, aquilo que vai acontecer é que vai dar ao drone informações erradas e então ele vai agir de uma maneira diferente daquilo que é suposto. E para isso temos que calibrar a nossa bússola. É uma ação que temos que fazer antes do primeiro voo e não pode ser feito dentro de casa. E não pode ser feito dentro de casa porquê? Porque ao estarmos nos interiores de uma moradia, de um apartamento, estamos sujeitos também a interferências magnéticas e eletromagnéticas, seja dos materiais ferrosos que existem dentro de casa, seja dos cabos de eletricidade que causam alguma interferência também eletromagnética. E esta interferência depois vai causar aquilo que é uma alteração ao bom funcionamento, à boa calibração da nossa bússola. Temos ainda que calibrar o IMU. O IMU é aquele equipamento que eu já vos referi, o acelerómetro, em que ele tem que ser também calibrado. E aqui o IMU pode ser calibrado dentro de casa. O que tem que acontecer é que tem que estar sobre uma superfície completamente horizontal para que a calibração seja feita de um modo mais eficaz. Mas vamos acrescentar mais um layer àquilo que é o nosso modelo do Cage de Reason. Vamos acrescentar agora aquilo que são os sensores de posicionamento. E para sensores de posicionamento nós temos dois sensores principais nos drones. Temos o GPS, que como sabem é um sistema de uma constelação de satélites, em que desde que haja uma linha direta entre o satélite e o nosso drone, nós conseguimos saber a posição em qualquer local da Terra. Por sua vez, o VPS, ou Visual Position System, é um sensor, uma câmara que está colocada na parte inferior do drone e que está a todo momento a captar imagens. E está a captar imagens do que está por baixo do drone. E utiliza essas imagens para que fixe o drone naquele exato local. Quais é que poderão ser então os problemas que poderão acontecer quando temos a falta destes dois sistemas? O GPS, como sabem, necessita de uma linha de rádio, ou seja, necessita estar em linha direta com os satélites para obter a sua posição. E quando estamos dentro de casa, não estamos a obter, digamos, essa linha. E então aquilo que vai acontecer é que não existe informação suficiente para que o drone se consiga manter naquele local. E então aquilo que o drone vai fazer é, vai desligar o GPS e vai fazer com que outros sistemas entrem em funcionamento. Em princípio, o sistema que vai funcionar a seguir vai ser o VPS, em que
o VPS vai tomar conta, digamos, e vai se orientar apenas pelaquela imagem que ele também tem de baixo. E se tudo correr bem, não vai haver problemas. Mas vamos imaginar, por exemplo, que não existe luz suficiente e essa câmara que está apontada para baixo não nos vai dar uma informação correta. Ou então, outra situação que pode também acontecer é, se nós estivermos a andar com o drone, seja por cima de locais onde tenham padrões similares, ou por cima de espelhos, ou por exemplo por cima de algo que seja refletor, aquilo que vai acontecer é que nós também não vamos ter informação desse sensor. Outros sensores também que temos são os sensores de anti-colisão ou de proximidade. Estes sensores são também normalmente uma câmara e nos drones mais modernos eles estão colocados à frente, atrás, de cima, por baixo, de lado. Vai depender muito do modelo do equipamento. Mas praticamente todos estes sensores ou câmaras têm uma falha comum. Como são câmaras, dependem principalmente da quantidade de luz que existe no ambiente. E normalmente dentro de casas, por vezes pode haver alterações significativas de iluminação. E se não houver uma iluminação satisfatória, os drones não vão conseguir efetivamente verificar onde é que está um obstáculo. Isso pode fazer com que batam contra paredes, cortinas, vidros, enfim, mesas, cadeiras, tudo o que possam imaginar. Existem muitas mais barreiras, muito mais fatias do cage de Reason que nós podemos colocar para melhorar aquilo que é o resultado final da nossa operação, mas para não estar a colocar este vídeo muito mais longo, vamos colocar aqui só os fatores humanos. E os fatores humanos é tudo aquilo que tem a ver com o desempenho humano e que pode afetar a qualidade, a segurança da operação. A formação e a experiência é um dos fatores humanos que devemos ter sempre em atenção. Quando compramos um equipamento novo, não temos essa experiência, nem sequer muitas das vezes com aeronaves de outro tipo qualquer. Por isso, tenham sempre em atenção, uma nova aeronave requer um novo treino para essa aeronave. Depois temos o stress. E o stress é também um dos elementos dos fatores humanos que tem muita influência naquilo que é a qualidade do nosso voo. Isto porque, ao nós estarmos preocupados com o voar pela primeira vez ter um drone para estar a voar dentro de casa, tudo isso são situações que podem fazer com que seja uma receita para um desastre. Mas dentro dos fatores humanos temos também os fatores cognitivos, como por exemplo a atenção, a memória, a tomada de decisão, a forma como nós resolvemos os problemas. Tudo isto desempenha um papel fundamental naquilo que é o desempenho durante o nosso voo. Mas temos ainda muitos mais fatores humanos, como por exemplo as normas e procedimentos, como já falámos delas. Temos ainda também o design dos equipamentos, em que, por exemplo, a importância da maneira como os sticks estão colocados no nosso comando podem também influenciar o voo. E temos ainda também os fatores psicológicos e físicos, como por exemplo a saúde mental, as condições médicas, e ainda o ingerir bebidas alcoólicas ou ainda substâncias que podem de alguma forma alterar aquilo que é o nosso comportamento. Como vimos, e por causa de tudo o que acabei de dizer, o pilotar um drone está mais próximo daquilo que é a cultura da aviação do que aquilo que é um brinquedo. E então aquilo que nós devemos fazer é agir, quando estamos a pilotar o nosso drone, com aquela cultura que existe na aviação. E se agirmos como a aviação, nós temos que saber que o erro vai acontecer. Nós temos que saber que mais altura, menos altura, vai haver uma falha em que invariavelmente vai originar um acidente. E para evitar esse acidente, aquilo que nós temos que fazer é analisar todos os processos e ver como é que nós podemos mitigar isso para que não haja, digamos, aqueles buracos do cage de Reason se alinhem de tal forma em que possa haver um acidente. E assim vamos colocar aqui num resumo final aquilo que são algumas medidas de mitigação que podem usar quando fizerem o vosso voo dentro de casa, para que no final não tenham um resultado menos favorável. Primeiro, nunca faça o seu primeiro voo dentro de casa. Se tiver essa vontade, sente-se num sofá, abra o manual do utilizador do seu drone e dê umas passadelas nas páginas que lá estão. Vai ficar com muita informação daquilo que necessita e vai prepará-lo para o seu primeiro voo. Depois, saia de casa.
saia de casa e vá para um sítio onde não tenha árvores, onde não tenha edifícios, onde possa voar livremente. Atualmente os drones têm o GPS e têm um return to home, por isso não se preocupe com o drone fugir de si. Se programou tudo, se viu no seu manual do utilizador como é que isso se faz, vai poder fazer o seu voo e mesmo que algo corra mal, vai ver que o drone vai regressar a si e não vai estragar o drone. Faça sempre o seu primeiro voo, se possível, junto a um piloto mais experiente. Atualmente os grupos de Facebook têm já uma dimensão suficiente para que eventualmente haja um piloto na sua área que o possa ajudar. E embora os drones atualmente tenham automatismos que fazem com que sejam fáceis de pilotar, não está ao alcance também de todos terem uma proficiência logo desde o início. Nos primeiros voos, vou sempre com o drone de costas. Isto porquê? Porque ao estar a voar com o drone de costas, os inputs que vai estar a colocar nos seus sticks estão diretamente ligados com a direção do seu drone. E assim, se virar para a direita, o drone vai para a direita, se virar para a esquerda, o drone vai para a esquerda. Ao estar a inverter o drone, ele vai ficar com os comandos invertidos e vai ser muito mais difícil para uma pessoa sem experiência conseguir orientar o drone. Também devemos sempre manter o drone dentro da nossa linha de vista. Além de ser uma obrigação legal, aquilo que acontece é que enquanto nós estivermos a ver o drone, vai ser sempre muito mais fácil pilotá-lo. E já agora também evite olhar para o comando nestes primeiros voos. Não quer dizer que não possa olhar para o comando, é claro que vai haver lá a telemetria que é importante ter conhecimento, mas o voo em si faça-o só apenas olhando em linha direta para o drone. Isto vai fazer com que se habitue a quais é que são os movimentos do drone e que esses movimentos possam começar a ficar cada vez mais fixados, digamos, naquilo que são os seus procedimentos. Faça os primeiros voos em condições meteorológicas favoráveis. Não voa em dias excessivamente ventosos, não voa em dias excessivamente quentes ou frios. Todas essas situações alteram aquilo que são as condições mais ideais de um voo com drones. Não confio também em sistemas de anticolisão. Normalmente as pessoas compram os drones a pensar que os sistemas de anticolisão os vão salvaguardar tudo. Isto é errado. Se tudo correr bem, talvez 70% das vezes, ou ainda menos, vamos ter o nosso sensor anticolisão a funcionar. Os sensores de anticolisão são apenas medidas extremas, digamos, em que nós estamos a controlar o nosso equipamento e se por alguma razão nos distrairmos, vamos esperar que os sensores anticolisão deem o alarme. Mas não confio excessivamente neles. Depois também, se de alguma forma ficar atrapalhado com alguma coisa, seja por não sentir à vontade para prosseguir, seja por achar que está a fazer alguma coisa mal, a primeira coisa que deve fazer é retirar os dedos dos sticks. E isto porquê? Porque ao retirar os dedos do stick, o drone vai parar e vai dar-lhe a si tempo para pensar, para acalmar, para ter uma ideia daquilo que vai fazer. E então, nada melhor que nós retirarmos os dedos do stick para pensarmos na nossa ação a seguir. De igual forma também devemos ter sempre em atenção que o RTH está lá para nos ajudar. Se nós por acaso estivermos em alguma dificuldade, se acharmos que, por exemplo, que o drone está a ir para um determinado local que nós não queremos ir, se acharmos que não estamos a ter o controle do voo que devíamos ter, acione o RTH. Se ele estiver suficientemente bem programado, como referi, ele vai voltar até si e não vai ter que fazer nada, basta carregar no botão. Estes são apenas alguns dos buracos que nós podemos tapar na nossa barreira ou no nosso queijo de Reason. Não se esqueça também que cada um da resolução destes problemas eventualmente pode levantar outros. Tenha cuidado que, conforme as situações, conforme o local onde esteja a voar, conforme o piloto, conforme a aeronave, tudo isso depois vai dar oportunidades para que haja novos buracos. Tenha atenção também que o não reconhecer as falhas é uma falha em si. Tenha cuidado que apenas com a experiência vai poder fazer com que tenha esta fluidez, digamos, de pensamento para resolver tudo. Mas na eventualidade de não conseguir manter o seu entusiasmo,
e querer fazer então o seu primeiro voo já em casa, deixe-me dar alguns conselhos para que possa pelo menos tapar alguns daqueles buracos das nossas barreiras para que não haja lugar ao acidente. Primeiro que nada, e como já referi várias vezes, leia o manual do utilizador. Neste manual tem todas as situações que eventualmente possa necessitar relativamente à aeronave em si. Se vai saber quais é que são os pontos fortes e os pontos fracos da sua aeronave, como é que deve agir. Segundo, se possível, compre também, quando comprar o drone, umas proteções de hélices. E estas proteções de hélices são importantes para os primeiros voos. Porquê? Porque mesmo que o drone bata em alguma coisa, não vai tocar diretamente nas hélices e pelo menos não vai ser tão grave o acidente que potencialmente poderá ter causado. Depois, mantenha também a casa iluminada. E isto porquê? Porque embora nós não preferencialmente não vamos ter os sensores ativados, pode ser que por alguma razão eles fiquem ativados, pode ser que se esqueça de os desativar, e então essa luminosidade vai fazer com que eles possam funcionar de uma outra maneira mais eficaz. Também é sempre melhor para poder ver onde é que está o drone. Depois, o normal, tem que calibrar sempre o equipamento. Sempre que compramos um equipamento novo e a primeira utilização, ou então cada vez que nós fazemos uma atualização ao firmware, devemos sempre calibrar tanto a bússola como o EMU. Estes equipamentos são bastante sensíveis e essas atualizações eventualmente podem fazer um reset àquilo que são as características desses sensores e, ao não estarem calibrados, poderão facilitar o acidente. Altera a forma do RTH para pairar. Este sistema tem 3 formas de reagir quando tem falta de sinal C2, portanto tem falta do link de rádio, em que uma delas é regressar ao ponto de origem, a segunda é baixar e uma terceira que é ficar a pairar no mesmo local. Esta é a opção que deve utilizar para se estiver a fazer voos indoor. Depois também desliga o GPS e os sensores de anti-colisão. E porquê? Porque, embora, por exemplo, numa primeira fase possa ter sinal dos satélites e aí tenha uma localização exata do local onde está, eventualmente se mexer um pouco e como está em interiores, poderá ficar sem a linha de satélite e perder essa ajuda. E então o drone vai começar a reagir de uma forma mais aleatória, digamos. Os sensores também de anti-colisão, a mesma coisa, eles podem reagir de diferentes modos e, por exemplo, poderá estar a pensar que quer ir para a frente e o drone, devido aos seus sensores de anti-colisão, não vai para a frente e depois, por uma razão qualquer, ao estar a carregar o stick para a frente, pode eventualmente fazer com que ele avance muito rapidamente e vá bater em alguma coisa. Depois, e esta é um pouco controversa, desliga os sensores de VPS. E o desligo o VPS porquê? Porque se por um lado ela pode ser a nossa ajuda, porque vai-nos manter o drone naquela posição, por outro lado vai ter problemas porque normalmente em ambientes indoor nós temos padrões muito similares ou temos superfícies refletivas em que o drone aí assim não se vai conseguir manter naquela posição. E então é preferível nós muitas das vezes desligarmos esse sensor de posição, mas tenham atenção que o drone depois vai ficar com os comandos muito mais sensíveis. Qualquer toquezinho que vá dar, ele vai reagir de uma forma muito mais rápida, muito mais intempestiva. Por isso, tenha sempre atenção a este desligar de comandos ou até a mantê-los, porque vão ter reações que eventualmente pode pensar que não estão a ser aquelas que está a dar nos comandos. Tenha atenção às deslocações de ar. Qualquer deslocação de ar, seja das hélices, seja do ar-condicionado, seja de portas abertas, seja de janelas abertas, tem uma influência direta naquilo que é a progressão do seu drone. Eventualmente esses ventos que podem vir desses locais podem fazer com que o drone se arraste mais para um lado ou para o outro e inadvertidamente vá bater em alguma coisa.
mantenha também afastado de cortinas ou de algo que seja leve, papéis que estejam em cima da mesa, porque essas deslocações de ar e até as deslocações de ar das próprias hélices podem fazer com que os papéis se levantem, as cortinas se movam e comecem a ficar diretamente por cima das hélices e podem também, mais uma vez, fazer com que o drone possa cair. Muito importante, não olhe para o seu drone, não olhe para o comando. O comando nestes primeiros voos serve apenas para ter a indicação da telemetria, do tempo de bateria e pouco mais. Tenha sempre atenção àquilo que é as manobras que o seu drone estão a fazer, juntamente com aqueles inputs que está a dar no stick. Só assim é que vai conseguir ter uma boa proficiência nos voos seguintes. E outra coisa que tenha sempre em atenção, siga sempre atrás do drone quando estiver a pilotar. Não tenha o drone de frente para si, portanto com a câmera virada para si, porque isto, como eu já referi anteriormente, vai fazer com que os comandos fiquem invertidos e eventualmente não vai ter a capacidade ainda suficiente para saber reagir a esse tipo de pilotagem. Por isso, qualquer voo inicial, os primeiros tempos, faça com que os voos sejam sempre preferencialmente de costas. Só quando vamos para voos exteriores e quando estamos já bastante mais longe ou bastante mais alto é que nos podemos começar a arriscar a ter os primeiros voos com o drone, com os comandos invertidos. Estamos a chegar ao fim daquilo que é já um vídeo bastante longo. Mas estas são apenas algumas das ideias, dos conselhos que eu tenho para vocês para quando realizarem os vossos primeiros voos. Tenham atenção que os fabricantes indicam que estes equipamentos são muito fáceis de pilotar e realmente são. Atualmente já têm muitas tecnologias que nos ajudam a fazer o voo, mas no final a responsabilidade é sempre do piloto. Ou seja, se acontecer qualquer coisa, um acidente qualquer, seja por que motivo for, a responsabilidade não é do fabricante, é do piloto. Qualquer uma destas informações que eu vos indiquei anteriormente são todas da responsabilidade do piloto fazer cumprir para que possa ter o seu voo o mais eficaz possível. Se não as cumprir, a responsabilidade é apenas sua, não tem mais ninguém a quem culpar. Por isso é que é tão importante nós termos uma formação para estes equipamentos. Se tem um amigo que já tem um drone, peça-lhe ajuda. Se não tem, como eu já referi também anteriormente, vá aos fóruns, peça ajuda a alguém. Se mesmo assim não conseguir ter ninguém, vá fazer uma formação com alguma entidade que possa dar esse tipo de ajuda para que o seu drone não tenha um acidente e, mais que não ter um acidente, que não vá causar danos a alguma coisa ou a alguém. Os drones servem para o nosso trabalho ou para nos divertir. Não faça com que estes equipamentos sejam um foco de problemas para o seu futuro. Este sistema de Reason, que eu vos falei, é um sistema bastante utilizado na indústria aeronáutica e serve exatamente para nós mitigarmos os eventuais problemas que possamos ter. Use e abuse dele, faça uma operação de acordo com aquela análise que fez e, acima de tudo, evite o risco. Como sempre no final, peço-lhe que coloque um gosto neste vídeo e que subscreva o canal e que partilhe também este vídeo. Assim vai conseguir que outros pilotos que não têm estes conhecimentos possam vir a tê-los e que todas as operações com drones sejam mais seguras. Como sempre também, voe muito, voe em segurança e divirta-se.